Pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias ou os vossos... Lá em Portugal é telemóvel. Em Gálatas, capítulo 1. Eu queria levar o pensamento dos irmãos nessa manhã, num assunto que é para nós muito caro, muito importante, a respeito do que Paulo chama de verdadeiro evangelho aqui. O título dessa pregação é um evangelho amaldiçoado. Um evangelho amaldiçoado. Vou fazer aqui uma introdução rápida nos versículos de 1 a 5, mas o nosso foco está nos versículos de 6 a 9. E eu espero que os irmãos sejam agraciados pelo Senhor com a leitura e a explanação da sua palavra, apesar daquele que vos fala aqui. Gálatas capítulo 1, versículos de 6 a 9. A palavra do Senhor diz assim. Eu vou ler nessa versão que tenho impressa aqui na minha mão, que é a revista atualizada. Acompanhe, por favor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor pela tua misericórdia sobre a nossa vida nessa hora. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai. Nós estamos cercados de distrações. Não só as que estão ao nosso redor, mas as que estão dentro de nós. Mas nós temos agora a tua palavra aberta à nossa frente, ao qual nós agradecemos, Pai, pela bênção e instrumentalidade e a maravilha que é termos a tua palavra em nossa mão. Que o Senhor nos auxilie nessa hora. Limpa, Senhor, o meu coração, minha mente e as minhas inclinações, para que a tua palavra atinja os nossos corações, o meu primeiramente e o dos meus irmãos aqui nessa manhã, e que o Senhor nos abençoe, que saiamos daqui gratos pela instrumentalidade que a tua palavra e o teu Espírito representam em nossa vida. Cuida de nós, ó Deus, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Fiel publicou há muitos anos atrás um livro de John MacArthur chamado A Guerra pela Verdade. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler. Eu peguei a mania do Jonas Madureira. Rapaz, alguns livros você tem que ler, assim, você não pode passar dessa vida para outra sem ler algumas obras, você tem que ler. Esse é um deles, A Guerra pela Verdade. É um livro antigo, mas é impressionante, quanto mais antigo fica o livro, mais atual ele fica. E eu vou ler uma citação que MacArthur faz naquele livro. Ele vai dizer assim, o livro bate muito na questão das igrejas emergentes, um grupo de igrejas que começou a surgir, muito adaptada à cultura, com umas formas, não é formas estranhas, formas diferentes de culto, bem moderninhas, e aquilo assustou o John MacArthur. Se ele tivesse que reescrever esse livro, o livro ia ficar desse tamanho. Mas naquela época, ele escreveu e foi uma bênção assim, para a igreja no mundo todo, poder ver as admoestações que MacArthur faz naquela obra. Uma citação que ele diz assim, que ele diz, eu vou transcrever para os irmãos, acompanhem comigo. Ele diz assim, a ideia de que a mensagem cristã deve ser adaptada ao ambiente, especialmente para atrair os mais jovens, e estar em harmonia com a cultura e o espírito da época, significa que ela não pode suportar a verdade, não pode suportar a verdade bíblica, ela tem que ser adaptada. Por quê? Porque esta geração não pode suportar a verdade bíblica autoritativa das Escrituras. Essa juventude não está acostumada ao fato de que a verdade tem que ser aplicada com precisão, como se fosse um corretivo para estilos de vida mundanos, mente profana e comportamentos ímpios. E ele está falando para a igreja. Por que o MacArthur está tão bravo assim? Porque, meus irmãos, esse é um erro muito comum, que nós estamos vendo hoje, aqui no Brasil, em Portugal e no mundo todo, é uma redefinição das verdades cristãs. Como eu disse, quando o Senhor teve misericórdia de mim e me converteu, né, como eu disse há muitos anos atrás, era diferente,
e aí eu me reporto à época que o Senhor me salvou, eu tinha medo de entrar numa igreja, eu tinha pavor. Uma vez eu entrei e eu me senti tão mal, que eu não consegui ficar até o culto, até o fim do culto, eu saí. A pessoa que estava comigo perguntou, e eu falei, não posso entrar ali, porque ali é um lugar muito santo, e eu sou muito podre, eu vou apodrecer aquele lugar. Mas hoje, meus irmãos, eu entro em lugares que eu falo, meu Deus do céu. Recentemente teve um episódio lá na Holanda, de que uma casa noturna veio à falência e se tornou uma igreja. Mas a pessoa continuou entrando lá e ela não sentiu diferença nenhuma, as paredes pintadas de preto, a música tuntes, tuntes, tuntes. A única diferença é que ao invés de tomar uma bebida forte, se bem que lá na Holanda eles tomam qualquer coisa, né? Eles passaram a servir uma coisa mais leve e era uma coisa esquisita, e aquilo se tornou numa igreja. Então essa é uma realidade aqui bem presente na epístola de Paulo. Paulo vai reclamar aqui da inconstância dos Gálatas. Ele vai aqui exortar os irmãos, e ele fica muito admirado. No versículo 6 a gente lê isso, como é que eles tão rapidamente deixaram o evangelho autêntico para viver no evangelho estranho, cheio de heresia, cheio de novidades. Então assim, não muda muita coisa daquilo que Paulo sofreu naquela época. Os irmãos aqui, os Gálatas, não estavam defendendo a verdade que haviam aprendido de Paulo, estavam deixando acrescentar elementos à fé cristã, à fé genuína, e é por isso que Paulo escreve aqui com toda a admiração do que estava acontecendo ali. Meus irmãos, nessa sessão que eu li para os irmãos, está o cerne da carta aos Gálatas. É claro que há muitos outros assuntos aqui, que Paulo vai tratar nessa carta, mas o que ele vai fazer, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, aqui nessa carta, é aquilo que nós chamamos hoje de defesa do Evangelho. Meus amados, um dos papéis da igreja, da verdadeira igreja, neste mundo, é exatamente este: defender a verdade. Eu gostei quando eu vi o tema da conferência, né, do peregrino. Na jornada de cristão, tem uma hora que ele tem que embraçar o escudo e tem que lutar para defender aquilo que ele recebeu. Note que aqui, Paulo não começa a carta dele com aqueles elogios que ele costuma escrever, né? Até para os coríntios. E olha que a igreja dos coríntios era uma igreja cheia de problema. Imagine uma igreja problemática. Pronto, você chegou em Corinto. Mas mesmo lá em Corinto, ele escreve amavelmente uma introdução a dizer que ama aqueles irmãos, que se preocupa com eles. Aqui Paulo não fala isso. Ele já começa duro. Ele já começa, como se diz aqui no Brasil, lá em Portugal não dá. Ele já começa batendo na canela. Ele abre a carta dizendo do apostolado dele, deseja graça e paz àqueles irmãos, e já começa assim, ó, tem uma admiração, e não é bom. A minha admiração com vocês é que vocês estão muito rapidamente deixando o evangelho para trás. Meus irmãos, quando a salvação dos homens e a glória de Deus está em jogo, não há espaço para trivialidades. Tem que ser duro. E é aqui que entra a dificuldade de homens como Paulo e os outros que servem como ministro nessa igreja. Eu sei que muita gente vai entrar pelas portas dessa igreja e nunca mais vai voltar. Por quê? A pergunta. E a resposta é, porque aquele homem é duro demais. Ora, a gente vai para lá para ouvir uma palavra de consolo e de paz, e ele vem falar de pecado? Nunca mais volto naquela igreja. Meus amados, todo cristão verdadeiro deve conhecer e amar a verdade. E nesse ponto, esse mandato não é só dos pastores desta igreja, é de cada um de vocês. É um mandato que Deus dá para mim e para você, porque o que nós recebemos de Deus é verdadeiro e genuíno. Por que a gente propaga outra coisa? Então as Escrituras afirmam que uma característica daqueles que perecem, a gente lê isso em 2 Tessalonicenses, aqueles que estão condenados à perdição, é porque estas pessoas não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Então a conclusão óbvia desse texto aqui é que o amor genuíno pela verdade está embutido na fé cristã.
É muito estranho ouvir uma pessoa que diz que ama o Senhor e não ama a sua palavra, ou que diz que ama o Senhor e não ama a sua igreja. Meus amados, eu estou cada vez mais preocupado, assim, a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando meio esquisito, né? Mas a gente vive num contexto de incredulidade, tudo à nossa volta respira incredulidade. E viver em Portugal, meus irmãos, particularmente, é terrível. O que a gente ouve de histórias de brasileiros que foram para lá tentar a vida e perderam a fé totalmente, é a coisa mais comum. Primeiro que ele procura e não acha, e quando acha é uma igreja que não prega o Evangelho. Gente que diz que ama o Senhor, mas que não ama a Bíblia. Eu já passei por situações de ir com a minha família para uma igreja onde nós éramos os únicos a ter uma Bíblia na mão. Recentemente, alguns anos atrás, eu conheci um pastor que afirmou para mim que não crê nas Escrituras. Um pastor de uma igreja batista portuguesa. Um pastor português, nem brasileiro, que se fosse brasileiro eu não tinha muita dificuldade em entender. Essas coisas desanimam a gente, machucam a gente. Nós que amamos as Escrituras e que necessitamos de estímulos para continuarmos a caminhada, e é por isso que eu estou tão feliz de estar aqui, a gente vê incredulidade atrás de incredulidade. Hoje, infelizmente, boa parte da igreja visível, os irmãos sabem que existem duas igrejas, né? Tem a igreja visível, essa aqui, e a igreja invisível, aquela que nós não vemos, mas que o Senhor vê, que aliás já está reunida com Ele lá, onde não há falsidade, não há surpresas, ali só vão os salvos. Agora, a igreja visível está toda misturada, e é uma pena que a igreja visível parece imaginar que nós estamos num parque de diversões nesse mundo. Por isso que eu falei do perigo, né, esqueci a palavra, do entretenimento, não era essa a palavra que advém daqui. É impressionante, irmãos, isso aqui é impressionante. Você está com o boletim da igreja aqui, mas aparece uma notificação, e você é tentado a ir lá, é incrível. Uma vez, o pastor Clodoaldo contou um exemplo que é interessante. Há uns anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, nós visitamos uma igreja. A gente tocava naquela época e tal. E uma coisa que marcou a visita àquela igreja foi que o pastor da igreja passou o culto inteirinho cortando as unhas, com aquele cortador de unha. Então era comum, não era comum, aliás, era muito bizarro. Durante o culto a gente ouvia um tec, tec, tec. Era o pastor da igreja cortando as unhas. Eu acho que se a gente revisitasse isso, se essa cena acontecesse de novo, nós veríamos hoje o pastor da igreja não mais cortando as unhas, mas no Instagram ou no Facebook. A única diferença é que não ia ter o teco-teco do barulho, mas a perdição estaria lá da mesma forma. Então aqui está o grande perigo, meus irmãos. Uma pergunta: quando é que a igreja deixa de ser igreja? É quando tira a placa lá fora, né? Não. Pelo menos no contexto que eu vivo, uma placa dizendo igreja não significa absolutamente nada. Uma igreja deixa de ser igreja, meus irmãos, quando ela passa a pensar apenas em entreter as pessoas. Quando ela passa a pensar apenas numa rotina de culto, numa ordem de culto, numa eclesiologia que agrade as pessoas. Quando isso entrar no pensamento da igreja, ela deixa de ser igreja. Eu vou fazer uma citação de um famoso pregador do século XIX, chamado Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon, ele viu a mesma tentação entrando nas igrejas no século XIX. Ele escreveu: o diabo raramente fez algo mais engenhoso, o diabo é astuto, do que sugerir à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento aos seus membros. Nesse sermão ele tem aquela frase famosa, dizendo que haverá um tempo em que, ao invés de pastores alimentando ovelhas, nós teremos palhaços divertindo bodes.
vez em quando eu recebo no meu WhatsApp, de vez em quando eu recebo cada porcaria no meu WhatsApp, que pelo amor de Deus, né, ninguém merece. Mas de vez em quando eu recebo umas lá, que é um pastor que ele gosta de ser engraçadinho. E ele conta um monte de piada. Que coisa deliciosa, né, rapaz? Coisa boa aquilo. Só que não. Só que não. Meus irmãos, a história está cheia de gente, de pessoas que deram a vida para que nós tivéssemos a palavra de Deus em nossas mãos. Ser queimado numa fogueira não tem graça nenhuma. Então o resultado dessa secularização é que nós, os evangélicos, somos uma geração de crentes subnutridos na palavra. Crentes que não conhecem as Escrituras. Nós fazemos os nossos cultos sem que a palavra de Deus seja elevada ao grau que ela merece, sem que ela seja o centro das nossas reuniões, sem que ela seja pregada, ensinada e aplicada nas nossas vidas. Não adianta nada também ter ensino se a gente não vive aquilo. Os nossos cultos são mais parecidos com palestras de autoajuda ou com concertos, e lá a palavra concerto faz muito sentido em Portugal, né? Cultos de 3 horas, onde 2 horas e 49 minutos são de música. E aí tem uma meditaçãozinha. E é nesse contexto que Paulo escreve aos Gálatas. Duas estruturas aqui para a gente seguir. A primeira, esse contexto inicial aqui, os versículos de 1 a 5, Paulo vai pontuar alguns aspectos quando ele se refere ao Evangelho. 3 aspectos aqui: o Evangelho define quem nós somos, o Evangelho nos diz quem é Jesus e o que ele fez, e o Evangelho é a pregação da vontade de Deus. Veja, nos versículos de 1 a 5, Paulo vai dizer no versículo 4, eu não vou ler a sessão toda, os irmãos leiam depois, mas no versículo 4, ele vai desejar graça e paz aos irmãos, no versículo 3, e no 4, ele vai falar de Jesus Cristo, já começa no 3, e no 4 ele continua falando sobre o nosso Senhor, o qual, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos livrar deste mundo. A palavra desarraigar, ela é forte, meus irmãos, porque não é simplesmente tirar desse mundo. Desarraigar significa arrancar com raiz e tudo. E é muito difícil arrancar com raiz e tudo uma árvore. Você já tentou? Eu sou conhecido lá em casa pelas trapalhadas que eu faço, várias, né? Mas no jardim, jardinagem então é terrível. A gente tinha uma árvore lá e eu falei, vou podar a árvore. Ela me incomodava um pouco. Aí eu comecei a podar e aí eu fui tão assim, animado na poda que quando a Rosilene foi ver, cadê a árvore? Então eu fui podando até chegar uma hora que eu falei, quer saber, eu vou arrancar essa árvore fora. Ela não era uma árvore tão grossa assim, mas quem disse que eu consegui? Aí quando você vai para um outro arbusto, e quanto mais grosso, obviamente, mais difícil é. Mas é impressionante que alguns mais fininhos você não consegue, porque ela está arraigada. Meus irmãos, a minha pergunta é, quão arraigados eu e você estamos nesse mundo? Alguns vão brincar dizendo que o Senhor tem muito trabalho para livrar alguns da ira vindoura, mas para alguns o trabalho é dobrado, né? O camarada é grosso, ele está arraigado nesse mundo. Mas alguns são fininhos e parece crente. Só falta tudo. É fácil, aquilo ali vai ser fácil. E não vem de jeito nenhum. Ele vem para a igreja, ele finge um monte de coisa, ele é batizado, mas ele continua arraigado nesse mundo. E é por isso que eu disse da dificuldade da igreja visível. E a luta de fazer com que a igreja visível seja a mais parecida possível com a igreja invisível. Então aqui o Evangelho define quem nós somos. Nós estamos tão arraigados nesse mundo, meus irmãos, que algumas verdades passam tão ao largo que a gente não percebe. Vou dar um exemplo muito rápido. Em Lucas 12, a gente lê da história de um rapaz que chega para o Senhor e fala, mestre, ordena que o meu irmão reparta a herança comigo. Conhece essa história? Ela é bem conhecida, a maioria de vocês deve conhecer. Não dá muito detalhe lá, mas pelo que a gente consegue depreender, está lá um rapaz com dificuldade, o pai deve ter morrido, e o irmão deve ter falado para ele, a herança é minha,
Aí esse rapaz vai lá para o Senhor e fala: Senhor, me ajuda aqui, eu estou com uma demanda com meu irmão, meu pai morreu e ele está querendo ficar com a herança. Então vai lá e fala com ele para dividir a herança comigo. A resposta do Senhor é surpreendente. É engraçado, Jesus não vai levar o homem a um cartório, não vai contratar um advogado, não vai consultar documentações para verificar os direitos dele, não vai fazer nada disso. O que Jesus fez naquele cenário, e para alguns de nós é chocante, porque aí quando nós somos juízes, né? Nós somos incrivelmente capazes de julgar tudo, inclusive o Senhor Jesus. Quando a gente lê aquilo ali, fala: mas Senhor, por favor, mas está claro que é um direito do menino, por que o Senhor não ajudou o homem? E por que o Senhor não ajudou? Porque o nosso Senhor, Ele discerne o que está dentro do coração. E ao olhar para aquele rapaz, Ele discerniu o quão mundano estava o coração daquele rapaz. Mas aí você vai dizer: ô Divani, isso não é mundanismo não, isso é direito. Pois o Senhor não ajudou aquele rapaz. Não ajudou. É como se o Senhor dissesse a ele: olha, você ama os bens desse mundo. Você ama os bens desse mundo. Você é como outra pessoa qualquer. Você está batalhando pelo seu direito. Sendo que o que eu vim pregar não tem absolutamente nada a ver com isso. Você tem direito? Claro que não. Você não é dessa terra. Você não vive mais para esse mundo. Ah, mas ele está roubando meu direito. Deixa ele comigo. Quanto a você, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Você vê como é que o Evangelho define a gente? Fora do Evangelho, o que é que sobra? Luta. Vou lutar pelo meu direito. Eu conheço um que tinha todo o direito. E ele deixou o seu direito, que não tem nada a ver com o nosso. É um direito eterno, glorioso, celestial e poderoso. E ele se desfez desse direito e veio para ser um de nós. Para mostrar para nós o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Então nessa sessão inicial, primeiro a gente vê que o Evangelho define quem nós somos. Depois ele diz o que Jesus veio fazer por nós, veio nos desarraigar desse mundo. E depois ele diz que a pregação do Evangelho é a vontade de Deus, quando ele vai dizer, aí mesmo no versículo 4, né, o Senhor se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então o Evangelho é poderoso, meus irmãos, porque ele não nasceu da ideia de um homem qualquer, ele nasceu de Deus. Deus, no seu amor infinito, por mim e por você, ele mandou o seu Filho vir a essa terra para pregar o Evangelho. E é esse mandato que ele nos deu. E a gente vive nessa geração maluca. Então o trabalho é grande, o trabalho é duro. Assim, eu queria tanto ser missionário, pregar o Evangelho pelo mundo. Atravessa a rua. Aliás, às vezes não precisa nem atravessar a rua, né? É só ir para a porta do lado. E você vai ver a desgraça e a necessidade do Evangelho. Mas o nosso texto aqui é Efésios 6, versículo 6 ao 9, aqui Efésios, gente, eu estou falando de Efésios, preguei em Efésios semana passada. Gálatas 1, nosso foco é os versículos 6 a 9, e eu queria então tratar aqui de 3 características de uma igreja que abandona o verdadeiro Evangelho. 3 características que acontecem numa igreja que abandona o Evangelho. Então a primeira... Eu prometo ser rápido, meus irmãos, são 3 pontos bem rápidos. A primeira aqui, quando uma igreja abandona o verdadeiro Evangelho, o que sobra é um Evangelho que confunde. Veja no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Paulo já havia mencionado, lá em Atos 20, que surgiriam falsos profetas. Por isso, quando ele diz aqui no verso 6, que está admirado, a admiração de Paulo não é com os falsos profetas, porque isso ele já havia advertido a igreja há muito tempo.
A admiração de Paulo aqui com os Gálatas é com a velocidade com que os Gálatas aderiram aos falsos ensinos. Meus irmãos, é impressionante. Paulo usa aqui um termo militar aqui. Ele usa o termo desertar. Quando ele fala assim, passar tão depressa, o termo aqui é um termo militar, que é o de desertar. Desertor é aquele soldado que ele trai o seu país e passa a servir o outro exército, o exército inimigo. No militarismo, um desertor, quando é apanhado, ele morre, a sentença automática é de morte. Porque esse homem, ele não serve nem para um exército e nem para o outro, porque agora ninguém mais confia nele. É esse termo que Paulo usa aqui, na admiração dele. Vocês são desertores, e um desertor não serve para nada. É mais ou menos a figura que Jesus Cristo usou quando ele se referiu ao sal. O que acontece com o sal quando ele deixa de salgar? Ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então há uma ênfase de Paulo aqui na questão da graça. Por quê? Porque a graça estava sendo atacada. O falso ensino que entrava naquela época era que você precisava de mais coisas além do evangelho da graça, além da suficiente graça do nosso Senhor. Então, meus irmãos, no evangelho nós dizemos, tudo depende de Cristo. E foi esse evangelho que Paulo pregou. Mas aí entram essas outras coisas a dizer, não, você precisa de mais uma ou outra coisa. Ou seja, não depende somente de Cristo, depende do que você faz. Isso é uma heresia. Então essa era a ênfase de Paulo aqui, e a admiração dele pela deserção, pela infidelidade daqueles irmãos Gálatas e a rapidez com que eles passaram a aceitar essas heresias. Então o primeiro ponto, o evangelho confunde, esse falso evangelho, ele confunde. Segunda característica de uma igreja que abandona o verdadeiro evangelho, o que sobra é um evangelho que perverte e perturba, que é o que está no versículo 7 que eu já leio. Aqui, esse falso evangelho, esse evangelho amaldiçoado, ele inverte as coisas, ele perverte a verdade. É impressionante a capacidade que alguns pregadores novos têm de perverter a mensagem simples, clara, cristalina do evangelho. E agora tem um tal de movimento coach. Quando eu falo recentemente, irmãos, é igual Deus, né? Assim, não é que é igual Deus, a minha falha de memória me faz pensar que eu pareço Deus, assim, quando falo, algum pouco tempo atrás, significa alguns vários anos, né? A Rose fala assim, quando eu digo, não, isso aconteceu uns tempinhos atrás, ela uns 6 anos. E quando eu digo que foi há muito tempo atrás, então se prepare, porque aí vai chão, né? Aí parece que eu sou espiritual, né? Porque para Deus, né? Não tem nada a ver, meu, que eu sou pecador e minha mente falha. Mas há um tempo atrás eu recebi um e-mail de um pastor brasileiro que queria ir para Portugal. E ele mandou um e-mail perguntando como é que era o cenário e tal. E ele dizia no e-mail dele, não, porque eu sou um pastor coach. E eu falei, meu Deus, o que será isso? Aí fui pesquisar o que era um pastor coach. E ele faz então coaching. Olha, se você não sabe o que é isso, é melhor você dormir sem essa, tá bem? Não vale nada a pena. É um homem que dá palestras de autoajuda, só que abre a Bíblia para isso. Sabe o que é isso? Isso é um falso evangelho. Falso evangelho. Porque no final é isso que Satanás quer fazer. Há um pregador antigo que ele tem uma parábola bem interessante. Ele sugere a parábola, ele pergunta para mim e para você, imagina se em algum momento Deus chegasse para Satanás e dissesse, olha, você tem o controle total da terra a partir de agora. Então você está livre, faz o que você quiser. Porque a gente sabe que o diabo, ele existe, ele está ao nosso redor, a coisa é séria, nós não vamos diminuir a capacidade que ele tem de enveredar as pessoas para o erro, para a desgraça, para o engano, para a morte, especialmente os santos. A Bíblia diz claramente que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas no fim das contas, nós que somos filhos do Deus vivo, sabemos que ele é um agente de Deus, ele está sob o controle da forte e poderosa mão do Senhor. E se eu não acreditar nisso, eu estou perdido.
Agora, a parábola do velho pregador vai sugerir isso. Imagina que Deus fala para ele, ó, agora você tem o controle total, faz o que você quiser. O que você imagina que ia acontecer? Pode vir à sua mente, bom, ia ser um caos terrível isso aqui, né? O baile funk, as coisas iam dominar a terra. Ia haver violência, prostituição, morte, desgraça, ia ser um caos. E aí sabe o que esse velho pregador sugere? Não ia acontecer nada disso. Pelo contrário, ia ficar tudo bem, tudo em ordem, pacífico. Fechar a igreja? Claro que não. Agora, a única diferença que ia haver nesse cenário é que o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu Evangelho não seriam anunciados mais. Então, esse é o ministério de Satanás. Essa é a filosofia do mundo. Então, meus irmãos, nós somos igreja, e como igreja a ordem é defender a verdade. Quando nós não temos uma base sólida, a gente é facilmente enganado. E é por isso que eu peço muito a Deus por essa igreja, para que os irmãos estejam sendo edificados na verdade, para que quando vierem esses falsos ensinos, eles sejam facilmente identificados e refutados. A confusão de Paulo aqui, e é uma pergunta retórica, né? Por que esses irmãos, os Gálatas, deixariam a segurança do Evangelho para entrar nesses barcos furados, né? Irmãos, nós temos no Evangelho da graça do Senhor um porto seguro. Eu fico me imaginando se aconteceu com você o que aconteceu comigo. E esses 20 e tantos que vão se unir a essa igreja, aliás, que coisa maravilhosa isso, que venham mais, e que aqui não caiba mais gente, e que vocês aluguem a sala de baixo, o andar de baixo, o de cima, e depois comprem esse prédio todo. Gostou dessa, né, Paulo? Já pensou que maravilha, hein? E quantos problemas não eu vi com isso juntos? Mas é para trabalhar, viu? Vocês estão preparados aí, viu? E agora eu não sei mais onde eu estava. Mas o que eu sei bem onde eu estava. Eu não sei se aconteceu com você, com esses 20 que estão vindo, o que aconteceu comigo. Meus irmãos, eu nasci num berço católico e fui educado à revelia do que era a crença da minha avó, dos meus familiares. E aí, eu passei minha vida inteira tentando achar Deus nas coisas e obviamente não achava, não tem paz no coração, não tem, porque não tem mesmo. Aí um dia o Senhor teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos, e eu entrei numa igreja batista. E louvado seja o Senhor, aquilo é maravilhoso, né? Só que aí você vai caminhando com a igreja, até que aconteceu uma coisa lá nessa igreja, que foi aquilo que nós chamamos de reforma da igreja. Apareceu um pastor lá, e o pastor começou a pregar a Bíblia mesmo, como deve ser, e eu achei estranho. O meu irmão do lado achou estranho, todos nós achamos estranho. Por que esse homem está pregando assim? Porque eu passei uns 10 anos da minha vida sendo exposto a um evangelho ralo, um evangelho sem profundidade, sem graça, sem base sólida, sem conhecimento. Era aquela coisinha, você vai lá e ok. Mas aí, quando eu conheci as doutrinas da graça, quando eu conheci o evangelho da graça do Senhor, onde o mérito humano sai de cena e o nosso Senhor Jesus Cristo é colocado no lugar devido, é como se eu tivesse me convertido de novo. Eu não sei se você passou por isso. Então, a admiração de Paulo diz: como é que vocês saem do farol seguro da graça do Senhor e mergulham nesses coachings, nessas palestrinhas de autoajuda que não levam a lugar nenhum, essas mensagenzinhas de WhatsApp que falam que está tudo bem e o Senhor Jesus Cristo não está lá? Por que vocês fizeram isso, ó Gálatas insensatos? Então isso não é nada mais do que o evangelho pervertido, revertido, contorcido, revirado. Não é evangelho, porque ele tira o foco de Deus e coloca no homem. E por fim, isso não é nada mais do que um evangelho amaldiçoado. A gente lê nos versículos 8 e 9. Mas ainda que nós
ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, este seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Nesse ponto aqui, Paulo fica bravo. Aqui fica claro que ele está nervoso. Ele repetiu o versículo 9, o que ele acabou de dizer no 8. Ele fala que esse evangelho é maldito. Meus irmãos, cuidado. Se você está exposto a um evangelho maldito, você será amaldiçoado. Quem prega o evangelho maldito é o maldito que vai para o... É igual uma citação antiga também, que diz, olha, cuidado para você não crer no evangelho errado. Se você crê no evangelho errado, você crê no Jesus errado. O Jesus errado é o diabo. E você vai para o céu errado, que é o inferno. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Paulo usa uma ilustração aqui, que é para dar peso à sua argumentação. Ele não diz que ele ou um mensageiro do céu vai pregar outra coisa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele simplesmente utiliza uma hipótese. Isso é uma possibilidade hipotética, praticamente impossível de acontecer, muito absurda. E é só para ilustrar. É claro que Paulo não pregaria outro evangelho, e é óbvio que um anjo descendo do céu não pregaria outro evangelho, a não ser que fosse um anjo de Satanás, né? Mas para o salvo é fácil reconhecer isso. Então aqui nós encontramos, aqui nós chamamos de imprecação, a maldição mesmo. Ainda que venha alguém, mesmo que seja do céu, dizendo que é um anjo, maldito seja. E é por isso, irmãos, que quando eu assumo essa posição aqui, eu tremo da cabeça aos pés. Está mó frio lá fora, eu estou suando, porque eu tenho muito medo, muito medo. E a condenação aqui é contra aqueles que proclamam um evangelho diferente. Ele usa palavras muito duras, repetidas 2 vezes, ele dá ênfase à sua indignação. Isso é para deixar claro que esses homens pervertem o evangelho, pervertem o anúncio da verdade bíblica. Homens que não são salvos coisíssima nenhuma, cegos guiando os cegos. A verdade bíblica é que as pessoas são salvas exclusivamente, de maneira suficiente pela obra de Cristo, pela obra que Ele realizou na cruz do Calvário, por mim e por você. Qualquer um que vier anunciar outro evangelho, que coloque coisas nesta equação, que seja maldito, que seja anátema. Então, meus irmãos, nós temos alertas aqui, orientações para nós nessa mensagem. Nós precisamos cuidar para que não sejamos desaprovados. O Senhor deu a cada um de vocês aqui um mandato, e é muito sério. Vocês poderiam estar ouvindo qualquer outro tipo de mensagem, poderiam estar participando de qualquer outra comunidade, mas não. Vocês foram separados por Deus para receber alimento sólido, e com isso vem uma responsabilidade. Como igreja, meus amados, nós temos que nos preocupar com a defesa da verdade. Cada um de nós deve estar preocupado com a nossa ocupação mental, com aquilo que ocupa o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração. Que o evangelho seja fluido, o evangelho verdadeiro seja tão fluido na sua mente, no seu falar, no seu agir. E não é com argumentações, não, irmãos, é simplesmente viver. Fica fácil identificar quem é verdadeiro e quem é falso. Recentemente eu estava... Aliás, o Michel, esse rapaz que trabalhou conosco, ele saiu, não está mais trabalhando conosco, foi trabalhar no McDonald's. E ele disse para mim, rapaz, lá tem um rapaz que diz que é crente, mas eu não vejo isso na vida dele, não. Ele diz que é crente, mas faz umas coisas esquisitas. Fácil. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É isso que eu e você somos chamados a ser. Uma cidade edificada no monte, para onde as pessoas olham e digam, é para lá que eu quero ir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós precisamos da força que vem do Senhor. E aí é uma coisa maravilhosa, Ele nos dá. E é por isso que eu louvo a Deus pela igreja, porque parte dessa força vem da admoestação mútua, vem do estímulo que nós recebemos uns aos outros, que é aquilo que Paulo escreve das tais boas obras que já foram preparadas de antemão, é só a gente seguir. Então que o Senhor abençoe tremendamente essa comunidade, que
Que o Senhor nos ajude a buscar alimento sólido e unicamente na sua palavra. Que Deus dê graça a esses homens que vos conduzem, para que eles dependam do Senhor. Que a glória de Cristo seja manifestada nessa igreja. Vamos orar. Senhor, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade bendita de estar aqui com os meus irmãos e por ver essa comunidade viva, ativa, crescente. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome. Que a tua graça se manifeste na nossa vida, Senhor. Que sejamos todos nós aqui como luzeiros para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.